Sabe, por séculos um mistério tem intrigado os maçons. Afinal, por que usar duas palavras secretas em vez de uma só? A resposta, olha, envolve umas rivalidades antigas, um acordo super engenhoso e uma reviravolta que, sinceramente, ninguém esperava. Vamos mergulhar nessa história juntos. Tudo começa com uma pergunta, que parece até simples, feita entre dois maçons, um tal de Fred e um Charlie. Mas essa perguntinha abre a porta para um dos quebra-cabeças mais antigos e interessantes da maçonaria. E aqui está o X da questão. Por que duas palavras secretas e não apenas uma? A resposta para isso não está aqui no presente, não. A gente precisa voltar alguns séculos no tempo, lá na origem de tudo. Então, nossa investigação começa lá no século XVII. Naquela época, tudo era bem mais simples. Existia só uma palavra, um termo super prático, que os maçons operativos, sabe, os pedreiros de verdade, usavam no dia a dia. A palavra era Mohaiben, e o significado dela era direto e reto. Colega ou companheiro. Era só um jeito simples de um pedreiro reconhecer o outro. Só que aí surgiu um problema de memória e de transmissão. E é aqui que o caldo entorna. Essa palavra nunca era escrita, nunca, era só sussurrada de uma pessoa para outra. Dá para imaginar, né? Era a receita perfeita para o caos, para um monte de variações começarem a aparecer. O resultado foi uma verdadeira bola de neve. De uma única palavra, de repente surgiram duas, depois 8, e no final do século XVIII, misturando sotaques, dialetos e falhas de memória, já existia uma legião de versões diferentes. A situação ficou, assim, insustentável. A necessidade de resolver isso ficou urgente com um grande evento na maçonaria da Inglaterra, a unificação de duas grandes lojas que eram rivais. Elas eram conhecidas como os antigos e os modernos. E, claro, cada uma delas tinha a sua versão preferida da palavra. Olha só o centro do conflito. As lojas dos antigos gostavam mais de uma versão. Já as lojas dos modernos preferiam outra, um pouco diferente. Eram duas tradições, duas palavras e um desafio enorme pela frente. Como é que se unifica isso sem magoar ninguém? A solução, na verdade, foi genial. Em vez de simplesmente escolher uma palavra e descartar a outra, eles encontraram um acordo muito inteligente, um processo diplomático para conciliar as diferenças e criar uma cerimônia que unisse todo mundo. Vamos ver como isso aconteceu. Foi um processo bem cuidadoso que levou anos. Primeiro criaram uma loja só para estudar as diferenças. Depois, as duas grandes lojas finalmente se uniram. E, por fim, a loja de reconciliação tomou uma decisão muito elegante. Em vez de escolher só uma palavra, eles decidiram incluir as duas na nova cerimônia unificada. E pronto, essa é a resposta para a pergunta original do Charlie. Não temos uma palavra só, mas sim duas, como resultado desse acordo histórico para unir duas facções rivais. Mas a história não acaba por aqui, não. Agora vem a reviravolta. Então, ok, o mistério de por que existem duas palavras foi resolvido. Mas aí surge uma nova pergunta. O que elas realmente significam? E é aqui que a história fica ainda mais curiosa. Hoje, muitos maçons associam essas palavras com a ideia da morte do construtor. Mas, como a gente viu, a palavra original significava colega, lembra? Então, de onde saiu essa interpretação tão mais sombria? A verdade é que o significado foi adaptado. Lá por 1740, a maçonaria introduziu uma nova lição moral, a ideia de morte antes da desonra. E o que eles fizeram? Simplesmente pegaram a palavra secreta antiga e a reinterpretaram para se encaixar nessa nova narrativa, que era bem mais forte. Não importava mais o significado original. Então, como a gente pode entender essa mudança de significado? Quer dizer, como uma palavra pode passar a significar aquilo que uma instituição decide que ela significa? A resposta, por incrível que pareça, vem de um livro infantil. Exatamente. É como o Humpty Dumpty fala para Alice. As palavras têm o significado que a gente atribui a elas. A maçonaria, como instituição, decidiu que aquelas palavras antigas passariam a representar uma lição moral nova e profunda. E foi isso que aconteceu. O significado foi definido pela tradição, não pela etimologia. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história por trás de uma tradição é muitas vezes uma mistura de acaso, de acordos e, acima de tudo, da vontade das pessoas de criar um significado. Isso nos lembra que os símbolos mais poderosos têm exatamente o poder que nós decidimos dar a eles. Obrigado por desvendar este mistério com a gente.